Dizem que é um híbrido sanguinário vindo do inferno. Parte réptil, parte canguru e parte morcego vampiro. Com olhos reluzentes e presas terríveis. Esse animal é de verdade. De Porto Rico, sua violência espalhou-se pela América Latina, Estados Unidos e Canadá. Animais aparentemente mutilados com precisão cirúrgica. Sem olhos, lábios e órgãos reprodutores. Seria uma invasão de extraterrestres? Uma experiência genética secreta mal sucedida? Ou simplesmente uma criação dos obscuros recessos da mente humana? Tenho quase certeza de que extraterrestres fizeram isso. As evidências foram examinadas por crédulos e céticos. Mutilações, rastros estranhos e relatórios de testemunhas oculares. Faltam provas, faltam estudos. Isso não é um animal de verdade. Este é um mistério aterrador. O chupa-cabras. Verdade ou mito? O chupa-cabras. Durante décadas, os habitantes de Porto Rico foram assombrados por histórias de uma criatura semelhante a um vampiro. Então, em 1994, foi como se uma história sombria se tornasse uma realidade pavorosa. O chupa-cabras havia chegado. A criatura ganhou esse nome por causa de suas primeiras vítimas. Animais mortos, mas não devorados, com marcas de perfurações e cujo sangue aparentemente fora drenado e sem nenhum sinal de luta. O chupa-cabra saiu-se bem em termos de propaganda. Tem uma boa firma de relações públicas, está em chaveiros e em camisetas. As pessoas falam sobre ele. É uma espécie de bad boy dos noticiários mundiais. O chupa-cabras é um recém-chegado ao reino da criptozoologia, o estudo de animais cuja existência ainda não foi comprovada. Agora, o chupa-cabras está se equiparando aos velhos favoritos. Pé Grande, Yeti e o monstro do lago Ness, mas com uma diferença inquietante. Seu cartão de visita é a morte. Nossa investigação começa na ilha de Porto Rico, no extremo sul do Triângulo das Bermudas, onde navios e aviões supostamente desapareceram sem deixar vestígios, e onde a presença de discos voadores é relatada com regularidade surpreendente. À sombra do maior radiotelescópio do mundo, um bastião da moderna ciência metódica, cresce a indústria de fundo de quintal da paranormalidade. Este é o marco zero para o chupa-cabras. A cidade de Canovanas. Tudo começou de maneira simples, com alguns agricultores reclamando da morte estranha de animais domésticos, e que logo passou a ser uma matança sistemática. A maior parte das mortes aconteceu aqui nestas redondezas. Ismael Aguadio chefia o Canovanas Emergency Management Office e viu em primeira mão a obra da misteriosa criatura. As pessoas ficaram com medo a ponto de não saírem de casa. A matança começou com algumas cabras e ovelhas, que eram mortas, mas não devoradas. Relatórios descreveram perfurações no pescoço dos animais e corpos, sem uma gota de sangue. Em 5 meses, mais de 150 animais morreram em um raio de quase 50 quilômetros. A prefeitura recebeu tantas ligações desesperadas que a equipe de Aguadio estabeleceu um código de rádio especial para a morte de animais domésticos. 10.600. O que estaria matando esses animais em Porto Rico? Os suspeitos habituais incluíam desde matilhas e cães selvagens que vagam pela ilha até os macacos rezos, que fugiram do cativeiro na década de 1980. Mas a imprensa de Porto Rico inventou um novo suspeito e um fenômeno internacional, quando batizou o assassino desconhecido com um nome sugestivo: chupa-cabras.
No auge dos ataques, 200 pessoas saíam à procura pela floresta tropical, tentando manter seus animais vivos e a cidade a salvo. Foi uma histeria total. Todos procuravam chupacabras por toda parte. O veterinário Davi Morales, do Departamento de Agricultura, logo seria atraído para essa luta. O que ele descobriu criaria polêmica, colocando os agricultores uns contra os outros e crédulos contra céticos. Pela manhã, as pessoas encontravam suas cabras mortas, arrumadas, às vezes enfileiradas ou arranjadas de modo inexplicável. Que nadie se explicava isso. Todos os animais da área tornaram-se vítimas suspeitas dos chupacabras e cabia a Morales examiná-las. Aqui chegavam animais diários. Diariamente, entre 10 e 20 animais eram trazidos para uma necrópsia para determinar a causa da morte. Para abrirlo, determinar a causa da morte. E aí, disseram que o animal se mostrou. Testemunhas viram uma criatura de olhos enormes, meio cão, meio gárgula, e que produzia um silvo estranho. Como um ruído bem forte. Tinha asas e espinhos nas costas. José Miguel Agosto estava em sua oficina quando viu o que ele acha ter sido o chupacabras. Seu corpo era verde, seus olhos eram vermelhos e agia como nenhum outro animal que ele já vira. Em sua passagem deixava um cheiro forte de enxofre. A criatura levantou-se, ficou suspensa e depois desapareceu. Logo apareceram mais testemunhas. Nos arredores de Canovanas, a psicóloga e professora Norca Albandós achava que o chupacabras era uma espécie de lenda, até que encontrou seus animais favoritos mortos em seu terreno. Ele devorou meus 5 gatos, 15 frangos, mas uma coisa me deixou perplexa. Não havia uma gota de sangue. Mas isso foi apenas o início. Norca logo teria seu encontro com o chupacabras. No início de uma noite, em uma estrada ao longo da floresta tropical de El Yunque, Norca viu algo bloqueando a via. E ela pensou ser uma coruja. Eu vi aquela coisa enorme, bem na frente do meu carro, olhando para mim com aqueles olhos enormes, belos e estranhos, e pensei, puxa, é a maior coruja que já vi na vida. Norca, que sabe como se cuidar, pegou uma arma. Mas então notou que a criatura estava tentando se comunicar com ela. Responda. O que você é? De onde você é? Ele era como um morcego. Abriu as asas e se foi. Muito rápido. E eu pensei, puxa, você é mesmo o chupacabras. Em 1996, 2.000 animais estavam mortos e centenas de relatos de testemunhas descreviam a estranha fera. Insatisfeitos com as respostas oficiais de que eram simplesmente os resultados de ação predatória, as pessoas deram início às suas próprias investigações extraoficiais. O grupo de pesquisas de Porto Rico examina centenas de casos e estão convencidos de que há algo sinistro e não natural sobre o fenômeno chupacabras. Alguns especulam que ele é um extraterrestre. Alguns dizem que é um animal alienígena que escapou. Outros ainda dizem que é uma experiência genética do governo
talvez com a cumplicidade de extraterrestres, e que foi mal sucedida. Acreditamos que o mutante criado por eles se reproduziu e saiu do controle. Também identificamos uma corrente que afirma que pessoas viram OVNIs nos locais antes de ocorrerem mutilações. O Dr. Daniel Altschuler é ex-diretor do Observatório Arecibo de Porto Rico e não está surpreso com essas teorias. Através da história, nós adoramos lendas sobre monstros. Ele diz que ao problema falta um elemento crítico. Carece de provas, como tantos outros mitos. As histórias sobre o chupa-cabras são testemunhais. É um enigma respondido com outro enigma. Por que não sabemos o que é um chupa-cabras? Alguma coisa está matando esses animais, mas o que? Não sabemos. Chamamos de chupa-cabras. Mas o que é isso? Bem, não sabemos. E sendo assim, estamos de volta à estaca zero. O homem que passou a maior parte do tempo examinando as vítimas do chupa-cabras concorda. Depois de 300 autópsias de animais, ele descobriu que a fábrica de boatos e os noticiários tinham interpretado tudo erroneamente. Os animais não tiveram seu sangue drenado e todos lutaram violentamente com seus atacantes. Podia-se ver que foram atacados por algo de muita força, que os mordia e apertava. Porque em alguns casos, costelas e outros ossos estavam fraturados. Predadores, pura e simplesmente. Mas justamente quando parecia que Porto Rico iria deixar de lado chupa-cabras, ele se tornou internacional. Apareceu em rápida sucessão na Flórida, no Chile e na Nicarágua. E para os crédulos desta vez haveria uma prova, a carcaça do chupa-cabras. O que então os especialistas forenses diriam disso? Embora com apenas 10 anos de notoriedade internacional, o protótipo do chupa-cabras existe há muito tempo. Esse predador sanguinário é a contraparte mortal de seu primo do leste europeu, o vampiro. Existem alguns paralelos com o que aconteceu em Porto Rico em 1995 e o que houve com as histórias de vampiros que surgiram em 1700 na Europa. As lendas dos vampiros apareceram porque as pessoas buscavam uma resposta para as coisas más que estavam acontecendo. Coisas más em 1700? Provavelmente doenças incompreendidas como a tuberculose, que deixava as pessoas com aparência muito pálida antes de morrer. O que estaria acontecendo para provocar temores correspondentes em Porto Rico? Em meio aos agricultores, seria a inexplicável perda de animais domésticos suficiente para instigar o medo de uma criatura vampiresca? Próximo à cidade de Malpasídio, 72 quilômetros a noroeste de Manágua, o cenário era familiar. Animais mutilados e um predador não identificado. Jorge Luis Talavera e seus vizinhos perderam mais de 100 animais em um mês. As ovelhas estavam fora do cercado quando o chupa-cabras as atacou e as arrastou. Encontrei 5 mortas aqui e depois mais 3 ali. Havia carcaças espalhadas por todo este cercado. Por toda a região surgiram rumores de uma fera. A criatura pequena e estranha se movia tão velozmente que parecia voar. Tinha pele e asas como as de um morcego e o focinho de uma gárgula. Talavera logo teria chance de ver a fera, quando 4 delas resolveram nadar em sua cisterna. Eram 10 horas da noite. Havia 4 deles com cerca de 1 metro de altura. Quando saí para vê-los, eles fugiram. Para Talavera foi o suficiente. Ele prendeu seus animais no cercado, deixando uma ovelha solta como isca. Esperou por várias horas e por volta da meia-noite, ele ouviu um ruído lá fora.
Quando a criatura atravessou o terreno, Talavera fez pontaria e atirou. Depois do primeiro tiro, a criatura começou a contorcer-se em desespero. Eu atirei novamente e o segui por uns 50 metros. Atirei 7 vezes. Ele conseguiu escapar, mas guinchou o tempo todo. Dias depois, Talavera viu abutres voando em círculos sobre suas terras. Indo verificar, ele encontrou uma carcaça assustadora. Tinha 2 presas laterais enormes nas partes superior e inferior da boca. As orelhas eram como as de um morcego e tinha ainda uma pequena tromba. Os olhos eram enormes e haviam sido comidos pelas aves. Talavera tinha certeza de que havia baleado a criatura. Ele levou a carcaça para a Universidade da Nicarágua, na cidade de León, onde cientistas conduziriam a primeira autópsia de um suposto chupa-cabras. Nós imediatamente organizamos uma equipe de peritos para conduzir a avaliação por um motivo simples. Achamos que a universidade deveria responder aos temores ou dúvidas que estavam afligindo a nossa comunidade. O Dr. Edmundo Torres é o vice-presidente da pesquisa e organizador da autópsia do suposto monstro. Em primeiro lugar, nós estamos entusiasmados com a possibilidade de esse animal ser uma nova espécie. A carcaça foi trazida por Jorge Luiz Talavera, que atirou em uma criatura em fuga depois que ela matou seus animais. Embora tivessem adivinhado ao primeiro olhar do que se tratava, os cientistas trabalharam na carcaça 2 dias inteiros para garantir que não houvesse erro algum. Eles reconstruíram o esqueleto e depois mediram e examinaram toda a estrutura óssea. Medimos o comprimento da medula espinhal, da cauda e das regiões pélvica e torácica. Eles reduziram as possibilidades. Pelos na pele, glândulas mamárias. A criatura é um mamífero. Os dentes, compactos e sólidos. A boca, definitivamente não desenvolvida para chupar sangue. Depois, os cientistas compararam a carcaça de Talavera com a do seu suspeito inicial, Canis familiaris. Como podemos ver, o crânio de um cão é exatamente igual ao do animal que foi trazido aqui. A conclusão foi simples. O animal era um cão comum. A universidade imediatamente realizou uma coletiva de imprensa para informar sua descoberta, esperando com isso dissipar os temores sobre o chupa-cabras. Em vez disso, a reação foi de hostilidade. Lo manifestaban, a veces, com algumas grosserias. Podíamos ouvir as pessoas vaiando e dizendo grosserias. Algumas até acharam que havíamos sequestrado o animal. Dizíamos que lo habíamos sequestrado. Elas se sentiram traídas quando perceberam que o suposto chupa-cabras era apenas outro animal doméstico. A reação foi tão hostil que alguns cientistas chegaram a temer por suas vidas. Prefiro não visitar. Digamos que eu não queira visitar a área onde o chupa-cabras foi encontrado, porque os moradores da região andam fortemente armados. Parte do processo é que as pessoas, ao culparem o chupa-cabras, transferem para ele a responsabilidade. Se eu for um fazendeiro e alguma coisa atacar meu gado, basta eu dizer: eu sou vítima do chupa-cabras e não posso fazer nada. Ou posso achar que é uma doença, ou que meu gado está sendo atacado por cães selvagens ou outros predadores. No caso de algo como chupa-cabras, por mais que seja interessante, pode e leva as pessoas a confundir realidade e ficção, fato e ficção. Uma explicação que não é explicação também é perigosa, porque pode impedir que as pessoas descubram a verdade de que pode ser um vírus ou uma bactéria que afete de alguma forma esses animais. É um fato da vida entre os animais domésticos. Mesmo parecendo perfeitamente saudáveis, eles morrem o tempo todo de doenças, predação, envenenamento.
E é isso que se perde na história quando os boatos de chupa-cabras se espalharam pela comunidade. Ninguém queria ouvir que a suposta carcaça de um chupa-cabras na Nicarágua fosse a de um cão. Em Porto Rico, o veterinário do Departamento de Agricultura, Davi Morales, encontrou exatamente o mesmo fenômeno. Depois de examinar 300 carcaças, suas descobertas mais vitais foram ignoradas pela imprensa e por aqueles que estavam perdendo seus animais. Todas as autópsias feitas por ele revelaram sinais claros de um predador, como um macaco ou um grande felino. Todos tinham fraturas, ferimentos em forma de furos e foram estraçalhados como se um animal feroz os tivesse atacado. Feroz, mas não de outro mundo. Morales acha que pode ter sido cães ou mesmo macacos rezos que escaparam de algum laboratório em 1980. No fim, as teorias sobrenaturais sobre o chupa-cabras e mutilação de gado levam às mesmas perguntas. Por que uma raça de extraterrestres inteligentes e poderosos o bastante para viajar milhões de quilômetros viriam até aqui para fazer algo tão sem sentido como a mutilação de animais domésticos? Eles têm uma tecnologia muito mais avançada do que a nossa, que mal chegamos à Lua. Imagine-os vindo de tão longe para assustar alguns pobres camponeses em um lugar atrasado. Não faz sentido algum. O que eu imagino é que eles pousarem no meio da Casa Branca e dizerem: bem, aqui estamos. E para os céticos, há mais perguntas sem resposta. Por que o fenômeno e a descrição da criatura mudam de lugar para lugar? Por que o chupa-cabras deixou uma espécie sem mutilações de forma suspeita? É quase como se o chupa-cabra soubesse e ficasse sob o radar. Ele mata aquilo que não dará início a uma investigação criminal. Mais esquivo do que o pé grande e mais enigmático do que o monstro do Lago Ness, o chupa-cabras está se tornando tão polêmico quanto qualquer animal ainda não descoberto pelos cientistas. Creio que o que aconteceu em Porto Rico de 1994 a 96 foi histeria em massa. Alguém inventou um nome e, a partir daquele momento, qualquer animal que morresse seria por causa do chupa-cabras. Nenhum animal aqui poderia fazer o que ele fez. Isso é o que eu considero um fenômeno inexplicável. Se o mistério original é o que vem causando a suposta mutilação animal, a ciência tem boas respostas para isso. Não precisamos criar um chupa-cabras para responder essa pergunta, porque já temos a resposta. Dadas as evidências periciais, o mais mundano dos processos naturais pode ser responsável por esse animal bizarro. Mas, como fenômeno cultural, parece que o chupa-cabras chegou para ficar. Versão Marshmallow São Paulo. Sou vítima do chupa-cabras e não posso fazer nada. Ou posso achar que é uma doença, ou que meu gado está sendo atacado por cães selvagens ou outros predadores. No caso de algo como chupa-cabras, por mais que seja interessante, pode e leva as pessoas a confundir realidade e ficção, fato e ficção. Uma explicação que não é explicação também é perigosa porque pode impedir que as pessoas descubram a verdade de que pode ser um vírus ou uma bactéria que afete de alguma forma esses animais. É um fato da vida entre os animais domésticos. Mesmo parecendo perfeitamente saudáveis, eles morrem o tempo todo de doenças, predação, envenenamento. E é isso que se perde na história quando os boatos de chupa-cabras se espalharam pela comunidade. Ninguém queria ouvir que a suposta carcaça de um chupa-cabras na Nicarágua fosse a de um cão. Em Porto Rico, o veterinário do Departamento de Agricultura, Davi Morales, encontrou exatamente o mesmo fenômeno. Depois de examinar 300 carcaças, suas descobertas mais vitais foram ignoradas pela imprensa e por aqueles que estavam perdendo seus animais. Todas as autópsias feitas por ele revelaram sinais claros de um predador, como um macaco ou um grande felino.
Todos tinham fraturas, ferimentos em forma de furos e foram estraçalhados como se um animal feroz os tivesse atacado. Feroz, mas não de outro mundo. Morales acha que pode ter sido cães ou mesmo macacos rezos que escaparam de algum laboratório em 1980. No fim, as teorias sobrenaturais sobre o chupa-cabras e mutilação de gado levam às mesmas perguntas. Por que uma raça de extraterrestres inteligentes e poderosos o bastante para viajar milhões de quilômetros viriam até aqui para fazer algo tão sem sentido como a mutilação de animais domésticos? Eles têm uma tecnologia muito mais avançada do que a nossa, que mal chegamos à Lua. Imagine-os vindo de tão longe para assustar alguns pobres camponeses em um lugar atrasado. Não faz sentido algum. O que eu imagino é que eles pousarem no meio da Casa Branca e dizerem: bem, aqui estamos. E para os céticos, há mais perguntas sem resposta. Por que o fenômeno e a descrição da criatura mudam de lugar para lugar? Por que o chupa-cabras deixou uma espécie sem mutilações de forma suspeita? É quase como se o chupa-cabra soubesse e ficasse sob o radar. Ele mata aquilo que não dará início a uma investigação criminal. Falta um elemento crítico. Carece de provas, como tantos outros mitos. As histórias sobre o chupa-cabras são testemunhais. É um enigma respondido com outro enigma. Por que não sabemos o que é um chupa-cabras? Alguma coisa está matando esses animais, mas o que? Não sabemos. Chamamos de chupa-cabras. Mas o que é isso? Bem, não sabemos. E sendo assim, estamos de volta à estaca zero. O homem que passou a maior parte do tempo examinando as vítimas do chupa-cabras concorda. Depois de 300 autópsias de animais, ele descobriu que a fábrica de boatos e os noticiários tinham interpretado tudo erroneamente. Os animais não tiveram seu sangue drenado e todos lutaram violentamente com seus atacantes. Podia-se ver que foram atacados por algo de muita força, que os mordia e apertava. Porque em alguns casos, costelas e outros ossos estavam fraturados. Predadores, pura e simplesmente. Mas justamente quando parecia que Porto Rico iria deixar de lado o chupa-cabras, ele se tornou internacional. Apareceu em rápida sucessão na Flórida, no Chile e na Nicarágua. E para os crédulos desta vez haveria uma prova, a carcaça do chupa-cabras. O que então os especialistas forenses diriam disso? Embora com apenas 10 anos de notoriedade internacional, o protótipo do chupa-cabras existe há muito tempo. Esse predador sanguinário é a contraparte mortal de seu primo do leste europeu, o vampiro. Existem alguns paralelos com o que aconteceu em Porto Rico em 1995 e o que houve com as histórias de vampiros que surgiram em 1700 na Europa. As lendas dos vampiros apareceram porque as pessoas buscavam uma resposta para as coisas más que estavam acontecendo. Coisas más em 1700? Provavelmente doenças incompreendidas como a tuberculose, que deixava as pessoas com aparência muito pálida antes de morrer. O que estaria acontecendo para provocar temores correspondentes em Porto Rico? Em meio aos agricultores, seria a inexplicável perda de animais domésticos suficiente para instigar o medo de uma criatura vampiresca? Próximo à cidade de Malpassillo, 72 quilômetros a noroeste de Manágua, o cenário era familiar. Animais mutilados e um predador não identificado. Jorge Luiz Talavera e seus vizinhos perderam mais de 100 animais em um mês. As ovelhas estavam fora do cercado quando o chupa-cabras as atacou. Os rezos, que fugiram do cativeiro na década de 1980. Mas a imprensa de Porto Rico inventou um novo suspeito e um fenômeno internacional, quando batizou o assassino desconhecido com um nome sugestivo, chupa-cabras. No auge dos ataques, 200 pessoas saíam à procura pela floresta tropical, tentando manter seus animais vivos e a cidade a salvo. Isso foi uma histeria total? Foi uma histeria total.
Todos procuravam chupacabras por toda parte. O veterinário Davi Morales, do Departamento de Agricultura, logo seria atraído para essa luta. O que ele descobriu criaria polêmica, colocando os agricultores uns contra os outros e crédulos contra céticos. Se despertavam e encontravam todos os cabros mortos. Pela manhã, as pessoas encontravam suas cabras mortas, arrumadas, às vezes enfileiradas ou arranjadas de modo inexplicável. Que nadie se explicava isso. Todos os animais da área tornaram-se vítimas suspeitas do chupacabras e cabia a Morales examiná-las. Aqui chegavam animais diários. Diariamente, entre 10 e 20 animais eram trazidos para uma necrópsia para determinar a causa da morte. Para abrirlo, determinar a causa da morte. E aí, disseram que o animal se mostrou. Testemunhas viram uma criatura de olhos enormes, meio cão, meio gárgula, e que produzia um silvo estranho. Como um ruído bem forte. Tinha asas e espinhos nas costas. José Miguel Agosto estava em sua oficina quando viu o que ele acha ter sido o chupacabras. Seu corpo era verde, seus olhos eram vermelhos e agia como nenhum outro animal que ele já vira. Em sua passagem deixava um cheiro forte de enxofre. A criatura levantou-se, ficou suspensa e depois desapareceu. Logo apareceram mais testemunhas. Nos arredores de Canovanas, a psicóloga e professora Nor Calbandos achava que o chupacabras era uma espécie de lenda, até que encontrou seus animais favoritos mortos em seu terreno. Ele devorou meus 5 gatos. Ao primeiro olhar do que se tratava, os cientistas trabalharam na carcaça 2 dias inteiros para garantir que não houvesse erro algum. Eles reconstruíram o esqueleto e depois mediram e examinaram toda a estrutura óssea. Medimos o comprimento da medula espinhal, da cauda e das regiões pélvica e torácica. Eles reduziram as possibilidades. Pelos na pele, glândulas mamárias. A criatura é um mamífero. Os dentes, compactos e sólidos. A boca, definitivamente não desenvolvida para chupar sangue. Depois, os cientistas compararam a carcaça de Talavera com a do seu suspeito inicial, Canis familiaris. Como podemos ver, o crânio de um cão é exatamente igual ao do animal que foi trazido aqui. A conclusão foi simples. O animal era um cão comum. A universidade imediatamente realizou uma coletiva de imprensa para informar sua descoberta, esperando com isso dissipar os temores sobre o chupacabras. Em vez disso, a reação foi de hostilidade. Lo manifestaban, a veces, com algumas grosserias. Podíamos ouvir as pessoas vaiando e dizendo grosserias. Algumas até acharam que havíamos sequestrado o animal. Dizíamos que lo habíamos sequestrado. Elas se sentiram traídas quando perceberam que o suposto chupacabras era apenas outro animal doméstico. A reação foi tão hostil que alguns cientistas chegaram a temer por suas vidas. Prefiro não visitar. Digamos que eu não queira visitar a área onde o chupacabras foi encontrado, porque os moradores da região andam fortemente armados. Parte do processo é que as pessoas, ao culparem o chupacabras, transferem para ele a responsabilidade. Se eu for um fazendeiro e alguma coisa atacar meu gado, basta eu dizer: eu sou vítima do chupacabras e não posso fazer nada. Ou posso achar que é uma doença, ou que meu gado está sendo atacado por cães selvagens ou outros predadores. No caso de algo como chupacabras, por mais que seja interessante, pode e leva as pessoas a confundir realidade e ficção, fato e ficção. Fact and fiction.
Uma explicação que não é explicação também é perigosa porque pode impedir que as pessoas descubram a verdade de que pode ser um vírus ou uma bactéria que afete de alguma forma esses animais. É um fato da vida entre os animais domésticos. Mesmo parecendo perfeitamente saudáveis, eles morrem o tempo todo de doenças, predação, envenenamento. E é isso que se perde na história quando Norca logo teria seu encontro com o chupa-cabras. No início de uma noite, em uma estrada ao longo da floresta tropical de Eliunque, Norca viu algo bloqueando a via. E ela pensou ser uma coruja. Eu vi aquela coisa enorme, bem na frente do meu carro, olhando para mim com aqueles olhos enormes, belos e estranhos, e pensei, puxa, é a maior coruja que já vi na vida. Norca, que sabe como se cuidar, pegou uma arma. Mas então notou que a criatura estava tentando se comunicar com ela. Responda. O que você é? De onde você é? Ele era como um morcego. Abriu as asas e se foi. Muito rápido. E eu pensei, puxa, você é mesmo o chupa-cabras. Em 1996, 2.000 animais estavam mortos e centenas de relatos de testemunhas descreviam a estranha fera. Insatisfeitos com as respostas oficiais de que eram simplesmente os resultados de ação predatória, as pessoas deram início às suas próprias investigações extraoficiais. O grupo de pesquisas de Porto Rico examina centenas de casos e estão convencidos de que há algo sinistro e não natural sobre o fenômeno chupa-cabras. Alguns especulam que ele é um extraterrestre. Alguns dizem que é um animal alienígena que escapou. Outros ainda dizem que é uma experiência genética do governo, talvez com a cumplicidade de extraterrestres, e que foi mal sucedida. Acreditamos que o mutante criado por eles se reproduziu e saiu do controle. Também identificamos uma corrente que afirma que pessoas viram OVNIs nos locais antes de ocorrerem mutilações. O Dr. Daniel Altschuler é ex-diretor do Observatório Arecibo de Porto Rico e não está surpreso com essas teorias. Através da história, nós adoramos lendas sobre monstros. Ele diz que ao problema falta um elemento crítico. Carece de provas, como tantos outros mitos. As histórias sobre o chupa-cabras são testemunhais. É um enigma respondido com... Ismael Aguadio chefia o Canovanas Emergency Management Office e viu em primeira mão a obra da misteriosa criatura. As pessoas ficaram com medo a ponto de não saírem de casa. A matança começou com algumas cabras e ovelhas, que eram mortas, mas não devoradas. Relatórios descreveram perfurações no pescoço dos animais e corpos, sem uma gota de sangue. Em 5 meses, mais de 150 animais morreram em um raio de quase 50 quilômetros. A prefeitura recebeu tantas ligações desesperadas que a equipe de Aguadio estabeleceu um código de rádio especial para a morte de animais domésticos. 10600. O que estaria matando esses animais em Porto Rico? Os suspeitos habituais incluíam desde matilhas de cães selvagens que vagam pela ilha até os macacos rezos, que fugiram do cativeiro na década de 1980. Mas a imprensa de Porto Rico inventou um novo suspeito e um fenômeno internacional, quando batizou o assassino desconhecido com um nome sugestivo, chupa-cabras. No auge dos ataques, 200 pessoas saíam à procura pela floresta tropical, tentando manter seus animais vivos e a cidade a salvo. Isso foi uma histeria total? Foi uma histeria total.
Todos procuravam o chupacabras por toda parte. O veterinário Davi Morales, do Departamento de Agricultura, logo seria atraído para essa luta. O que ele descobriu criaria polêmica, colocando os agricultores uns contra os outros e crédulos contra céticos. Se despertava e encontravam todos os cabros mortos. Pela manhã, as pessoas encontravam suas cabras mortas, arrumadas, às vezes enfileiradas ou arranjadas de modo inexplicável. Que nadie se explicava isso. Todos os animais da área tornaram-se vítimas suspeitas do chupacabras e cabia a Morales examiná-las. Aqui chegavam animais diários. Diariamente, entre 10 e 20 animais eram trazidos para uma necrópsia para determinar a causa da morte. Para abrirlo, determinar a causa da morte. E aí, disseram que o animal se mostrou. Testemunhas viram uma criatura de olhos enormes, meio cão, meio gárgula, e que produzia um silvo estranho. Como um ruído bem forte. Tinha asas e espinhos nas costas. José Miguel Agosto estava em sua oficina quando viu o que ele acha ter sido o chupacabras.